Olha, na última segunda-feira foi comemorado o Dia do Cerrado, um bioma que ocupa 24% do território brasileiro e praticamente o território inteiro de Mato Grosso do Sul, tirando com exceção do Pantanal, né, professora? É. Mas especialistas estão preocupados com o desmatamento e o avanço da agropecuária de exportação aqui na região. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe no estúdio a bióloga Luciana Mendes. Bom dia. Bom dia, Bem-vinda. bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Qual que é a diferença hoje? Você estava me dizendo que é uma diferença de legislação. Nós temos. Porque a Amazônia hoje a gente vê que está caminhando para a conservação, né? Apesar dos 4 anos que a gente teve aí de um governo que não conservou muito. Mas o Cerrado a gente percebe que não segue a mesma legislação. Não, o que a gente observa, na verdade, Verusca? Na Amazônia, a gente tem a área conservada é de 80%. Então, pode-se desmatar 20%. E no Cerrado é o contrário. A gente pode desmatar até 80% e 20% ficam conservados. É uma lei que precisa ser revisada? É uma lei antiga? É uma lei que talvez precisaria ser revisada, sim, porque a gente sempre viu esse avanço no desmatamento muito e na degradação e destruição do bioma da Amazônia. Uhum. E a gente viu que ele começou a ser segurado um pouco e aí o Cerrado ele avançou mais de 20% nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Então, seria necessário um pouco dessas mudanças também. Luciana, eu vejo muitos ambientalistas dizendo que o Cerrado é o bioma do sacrifício. Enquanto você preserva a Amazônia, você desmata o Cerrado para compensar a falta de pastos e a falta de local para plantação na Amazônia. E você acaba sacrificando o Cerrado. Você percebe isso também? A gente consegue observar que às vezes até as pessoas têm uma visão equivocada do Cerrado. Eles olham para o Cerrado e acham, é só mato. Na verdade, é um bioma super rico, ele tem uma diversidade de ambientes muito distintos, que abriga muita biodiversidade. E aí, por essa visão talvez um pouco deturpada, a gente começa a observar que ele acaba sendo, sim, um pouco mais sacrificado. E aí a gente vê que essa questão da legislação, que pode ser uma área muito maior, 80% podem ser desmatados, e aí a gente vai vendo esse avanço e também a grande produção, como você falou, de grãos e a pecuária aqui também. Então a gente está vendo que está tendo um avanço, sim, teria que ser feita algum tipo de medida para tentar reverter isso. Agora, o Cerrado é importante, inclusive, para a preservação de recursos hídricos, né? É muito rico o Cerrado em rios, córregos, principalmente subterrâneos. Exatamente, Verusca. Esse é um ponto super importante, porque nós temos aqui no Cerrado, das 12 bacias hidrográficas do Brasil, 8 no Cerrado surgem aqui, inclusive várias que vão chegar lá na floresta amazônica. Então, é muito importante essa conservação do bioma pela riqueza da biodiversidade, seja de plantas, de animais, dos povos originários, da questão da água, do clima. Então, a gente vê que é um bioma que ele tem contato com a floresta amazônica, com o Pantanal, com a Caatinga, com a floresta atlântica. Então, ele é um bioma que tem mais contato e, por isso, abriga uma maior biodiversidade. E aí tem um problema, né, pessoal? A gente tem a questão da pressão muito grande. A gente tem muita riqueza, muitas espécies que só ocorrem aqui no Cerrado, mas também uma pressão antrópica, né, por mudança muito grande. Agora, professora, não se fala mais, no resto do mundo pelo menos, em desenvolvimento agropecuária, sem você falar em sustentabilidade. Tem como a gente ter agropecuária, riqueza, poder colher, fazer a colheita da soja, do milho, ter o gado e ainda assim ter sustentabilidade, preservar esse bioma? Olha, a gente tem que pensar que a gente não vai viver numa bolha. Acho que isso é importante que você está destacando, né? Mas o que acontece? A gente tem que tentar pensar em mudanças, mudar talvez algumas práticas que vêm sendo utilizadas desde sempre. Então, seria possível a gente pensar talvez em aumentar a produtividade, ou seja, numa mesma área você conseguir produzir mais e não aumentar a área que está sendo desmatada, convertida para pastagem ou para produção de grãos. Então, a gente teria que pensar nesses pontos, eles são super importantes. Outra coisa que é bom a gente lembrar, Cerrado é a cara de Mato Grosso do Sul, né? Pantanal também. Mas o Cerrado não está só aqui, está quase
quase no Brasil todo. Quase no Brasil todo. A gente tem aí entre 10 e 11 estados que nós temos a presença do cerrado. Então, ele está no Planalto Central. Então, ele é amplamente distribuído. É o segundo maior bioma, né, da América do Sul que nós temos. Muita gente não sabe, mas a Bahia tem uma área grande de cerrado, né? Tem Bahia, Pará, Maranhão. Piauí. Chega, você vai vir toda essa parte central do Brasil, a gente tem, e às vezes chegando até um pouco mais para o sul do Brasil, a gente tinha originalmente alguns pontos de cerrado. Mas eu percebo também que o pessoal de meio ambiente tem pressionado mais o governo federal para a preservação do bioma. É preciso mudar a legislação? A gente precisa, sim, ter algumas mudanças, porque muito desse desmatamento aconteceu justamente pela frouxidão de certos locais de alguns estados. Então, muitas dessas mudanças ocorreram porque naquele estado eles permitiram mais, ou né, talvez não foram tão severos, né, no cumprimento da legislação. Então, a gente precisa da legislação, mas a gente precisa do cumprimento e a gente precisa da mudança das pessoas. Quanto tempo leva para o cerrado recuperar a vegetação? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Porque a Amazônia leva anos, décadas, né? O que a gente consegue observar? Que algumas instituições, algumas ONGs têm trabalhado com a restauração e eles têm obtido resultados assim, muito bons, mas desde que tenha um apoio da sociedade e que tenha, né, as mudanças sejam feitas da forma correta. É demorado? Mas se a gente tiver vontade, tiver interesse, tiver a consciência da importância disso, a gente consegue. Muito obrigada, Luciana, pela sua entrevista. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, um bom dia. Obrigada, bom dia.